Vamos lá, olha só, sou o professor Júlio César Sanches, evento maravilhoso. A intenção é sempre buscar a prática, ensinar a prática para que você possa evoluir. Quem faz tudo não faz nada, seja especialista em uma área, para de querer atuar em todas as áreas. Busque especialização, busque prática jurídica, a graduação é muito fraca, é muito rasa. É muito rasa, gente, não tem jeito. Nós aprendemos o conceito de posse totalmente equivocado, invasão é tudo a reintegração de posse, contrato é tudo compra e venda, uso capião aprendemos 5 espécies, 6 espécies, 8 espécies, tem 36. Aprendemos aí que uso capião administrativo e uso capião servicial é a mesma coisa, e não é, totalmente diferente. Então, muitos absurdos, né? Contrato é tudo igual. Não, não é isso. A prática é muito diferente da teoria. E se você não buscar atualização, você vai errar, você vai fazer o seu cliente ter prejuízo, não só por perder a ação e ficar frustrado, mas também por ter que pagar sucumbência. Né? Eu sempre falo que as ações de direito imobiliário são ações caras, gente, são ações caras. Onerosas no sentido da derrota. Né? Porque, pensa comigo, as ações de direito imobiliário, seja uma ação possessória, seja uma ação petitória, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, reivindicatória, ação de missão da posse, adjudicação compulsória, demarcação de terras, ação declaratória de nulidade, ação anulatória, ação de despejo, revisional do pagamento de aluguel, consignação de pagamento de aluguel, qualquer ação do direito imobiliário, do direito civil, deixando de lado o direito de família, e as ações imobiliárias do segmento de locação, que são limitadas por 12 vezes o valor do aluguel, 12 vezes o valor do aluguel, são ações que o valor da causa normalmente será o valor do imóvel, o valor venal, o valor de referência. Então, se você perde essa ação e não tem justiça gratuita, o seu cliente vai ter que pagar a sucumbência, né, gente? Você explicou para o seu cliente que é sucumbência? Por isso eu falo que o barato sai caro, não é isso? Porque se o seu cliente perder, ele vai ter que pagar a sucumbência. E a sucumbência pode, segundo o Código de Processo Civil, chegar a 20%. Ou seja, o seu cliente vai ter que arcar com 20% do valor da causa, que é o valor venal, o valor de referência. Complicado, né? Complicado, né? Então, cuidado, tá? Cuidado em relação a isso. É muito importante você estudar, se aprofundar. Não faça nada com insegurança. Se você está inseguro em relação à ação, à estratégia, eu presto serviço de mentoria, vários professores fazem isso. Você marca o serviço de mentoria exclusiva, agendada, online ou presencial. É um serviço Prime. Você vai pagar a mentoria para o professor, não, você vai discutir aquele caso seu, só você e o professor, só você, seu sócio, sua sócio e o professor. Faz a diferença, gente, faz a diferença. Professor, é gasto, não é gasto, é investimento. Você parou para pensar quanto o seu cliente vai perder se você perder essa ação? Você parou para pensar quanto o seu nome, a imagem do seu escritório, como advogado, advogada, sua imobiliária, você como corretor, corretora? Então vale a pena. Pode ter certeza que o dinheiro mais bem investido do mundo é em conhecimento. É na pós-graduação prática, focada na prática, cursos de atualização, mentorias com os professores especialistas na área, vai fazer a diferença na sua vida, sim, tá bom? Vamos lá, nós terminamos o último bloco falando a respeito, sim, do nosso congresso aqui, a respeito da posse e propriedade. Nós falamos, sim, falamos muito a respeito do que é posse. Posse é uma situação fática. Uma situação fática. Enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil, classifica muito bem o que é posse. Posse é uma situação real. Ou eu tenho a posse direta, ou eu tenho a posse indireta, ou eu tenho a posse alternada, eu tenho a posse. A posse é uma situação, não é expectativa, é real, é fato. Ou eu tenho posse ou não tenho. Quando nós falamos de posse, a prova da posse, ela se dá através de diversos documentos. Nós conversamos sobre isso. Contas de consumo, água, luz, contas de instituições financeiras, fotos, filmagens, imagens. Já a prova da propriedade, não dá para fugir, né, gente? Não dá para fugir. O único documento que vai provar a propriedade não é a escritura pública. Escritura pública sem registro, é igual papel de pão. Boletim de ocorrência, carta de matação, carta de adjudicação, formal de partilha não registrado, escritura pública de qualquer gênero, de divórcio, de união estável, escritura pública de uso capião. Se eu não conseguir um registro, eu não tenho a propriedade. Registro, propriedade, domínio é uma coisa só.
é o meu nome no cartório de imóveis. Se o meu nome aparece na certidão de propriedade, seja transcrição ou matrícula no cartório de imóveis, legal, eu posso comemorar. É sinal que eu sou dono, proprietário. Qualquer outra coisa não. Qualquer outra coisa não. Não tem jeito, não tem o que fazer, não tem o que falar. Não adianta chorar. Né? O que você tem é posse. Professor, não fala assim que eu me ofendo, eu fico chateado, eu fico triste. Não, não tem que ficar triste. É a realidade, né, gente? É posse. Mas eu tenho uma escritura pública, olha que linda. Ela brilha no escuro. É posse. Mas ela é timbrada pelo cartório, olha que símbolo lindo. É posse. Mas que contrato de gaveta maravilhoso. O advogado assinou, aparece o nome completo do advogado, é OB. É posse. Não tem jeito. Carta de matação, carta de educação, é posse. Quando nós falamos aqui como regularizar um imóvel, nós falamos que nós temos 3 alternativas, 3 formas de regularizar um imóvel. Judiciais, várias ações, entre elas o uso capião, com várias modalidades, demarcação e divisão de terras. Nós temos também aí a ação de retificação do público e várias outras ações, publiciana. Quando nós falamos da esfera administrativa, a REURB, faço um requerimento na prefeitura, na Comissão de Regularização Fundiária. O Brasil é um país complicadíssimo, atrasado. A REURB era para ter funcionado muito bem, mas você sabe que nós temos vários municípios que nem Comissão de Regularização Fundiária tem, né, gente? Por isso o advogado, a advogada, quando se forma, ele precisa ter um choque de realidade, porque senão ele vai fazer besteira, ele vai filosofar. O Brasil não é aquilo que venderam para nós na graduação, infelizmente. Acreditamos numa melhoria futura, se Deus quiser, não podemos desistir, mas no Brasil nós temos boas leis e não temos aplicabilidade. Não temos aplicabilidade. Se você pegar aí, a REURB é exemplo disso. O que é a REURB? É a regularização administrativa do imóvel. Eu já falei da judicial, deixa para lá. A segunda, REURB, regularização administrativa. Eu faço um requerimento bem feito, vou na prefeitura, comissão de regularização fundiária, protocolo e a prefeitura vai dar andamento. Vai pedir alguns documentos, a emenda ao requerimento. A Comissão de Regularização Fundiária, deferindo, vai entregar uma resposta, deferido, e vai entregar uma certidão de regularização fundiária. Eu pego essa certidão de regularização fundiária, vou no cartório de imóveis e o correto, o mundo ideal, que eu conseguisse registrar. Registrando essa certidão de regularização fundiária, pronto, o imóvel está regularizado. Legal, né? Mundo ideal. Brasil, situação real. Fato, verdade. Muitos lugares, bonito, eu consigo fazer isso, tem regularização fundiária, perfeito. Tem até algumas autarquias estaduais ou municipais para cuidar disso. No caso do Tocantins, né? Vários outros estados, Goiás também tem, mas tem muito município que não tem essa comissão de regularização fundiária constituída, não tem. Ou a pessoa acumula cargos, ela é do setor financeiro da prefeitura e ela acumula um cargo que não tem nada a ver, ela nem dá atenção, porque não é culpa dela, é culpa da má gestão municipal. Triste, né? Mas aí eu trago outro exemplo. Se você pegar a lei dos atos concentrados na matrícula, é uma lei nova, gente? É uma lei nova? Não é uma lei nova, é uma lei velha. Atos concentrados na matrícula. O mundo ideal, falaram isso para nós, venderam isso para nós, quando saiu a lei de concentração dos atos na matrícula, venderam que você não ia precisar mais fazer o due diligence, o compliance imobiliário, a auditoria imobiliária. Você não precisaria mais de quase 30 certidões para provar, né, se você está no negócio seguro ou não. O que nós fazemos hoje? É o due diligence. O due diligence é a certidão de propriedade atualizada, certidão de protesto, certidão trabalhista, que são 2, ações trabalhistas e execução trabalhista, certidões de outros gêneros, ambientais, inclusive, do CAR, cadastro do imóvel rural, certidão condominial, se é condomínio, débitos condominiais, federal, estadual, municipal. E por que tanta certidão? Porque a lei que surgiu dos atos concentrados na matrícula não pegou. O brasileiro, o leigo, o advogado que sai da graduação, que vira advogado porque passa na OAB, vira portador de OAB, depois vai se tornar advogado, porque eu falo que ninguém vira advogado ao passar na OAB. Eu sou advogado agora. Não, isso para nós, claro, é uma vitória, para os parentes. Mas quando a gente passa na OAB, nós somos portadores de OAB. Depois, sofrendo, ganhando experiência, rodagem, a gente se torna advogado. Advogado. E é verdade isso, você sabe que eu estou falando a verdade. Porque a graduação é fraca, né, gente? Ela não nos ensina
a prática. E nem um pouquinho, né? Então nós temos que correr atrás do prejuízo. Nós saímos da faculdade uma máquina de guerra, achando que tudo é briga, litígio, e não é. A advocacia é tentar fazer acordo, tentar resolver, é totalmente estratégica hoje em dia. Não é, ninguém ganha no grito e na arrogância, mas na conversa, na humildade. Às vezes você contrata um professor para fazer mentoria e com ele nós fechamos uma situação, acontece muito nas mentorias que eu presto, fechamos uma situação, uma saída estratégica e resolve. E você fica batendo cabeça, não, imagina, eu sou advogado, eu tenho OAB, eu tenho que saber de tudo, eu sou maravilhoso, maravilhosa, e não é assim. Nós não somos perfeitos, e a gente tem muito que aprender todo dia, e eu coloco todos nessa situação. Infelizmente, os atos constatados na matrícula não ocorreu de fato. Infelizmente. Quero falar aqui sobre registro de propriedade. Professor, o que é registro? Registro é o nosso nome, nós já falamos sobre isso, no cartório de imóveis. Quando meu nome aparece no cartório de imóveis, legal, eu sou proprietário, eu sou dono, posso comemorar. Professor, segurança absoluta, né? Posso dormir em paz. Não, não é bem assim. O sistema registral é muito falho, né, gente? O sistema registral, ele nos entrega uma segurança relativa. Relativa. Não é uma segurança absoluta. O sistema registral nos entrega uma segurança relativa. Não é uma segurança absoluta. E por que eu falo isso? Porque ele tem falhas. E muitas falhas. Não são poucas falhas, não, gente. Tem muitas falhas. A primeira falha do sistema registral, nós temos no Brasil muitos imóveis sem matrícula em lugar nenhum. Muitos imóveis sem matrícula em lugar nenhum. É triste, né? Mas é uma realidade. Nós temos muitos imóveis sem matrícula em lugar nenhum. O sistema registral ele é falho. E por que ele é falho? Porque nós temos muita sobreposição de matrícula. O que é sobreposição de matrícula? É uma matrícula em cima da outra. Ó, uma em cima da outra. É real. Nós temos muitas falhas. O nosso sistema é muito falho. Infelizmente. Então não dá para comemorar quem tem o registro e falar, estou muito tranquilo, posso fazer tudo, posso... Não. O sistema registral é falho. Mas apesar de ser falho, é a melhor situação que nós podemos ter no Brasil. Né? Não dá para comparar uma situação de posse, ou seja, um imóvel irregular, sem escritura pública, sem registro, com uma situação de imóvel regularizado. O imóvel regularizado você consegue vender, atingir o valor de mercado. O imóvel regularizado você consegue dar ele em garantia para um financiamento imobiliário, talvez uma calção, ele como calção, para um empréstimo, uma locação, uma hipoteca. O imóvel registrado você recebe com mais facilidade, com muita facilidade, se é justo ou não é uma outra história, mas na desapropriação, se a indenização é justa ou não. Não dá para comparar um imóvel registrado com matrícula, com escritura pública, regularizado com o imóvel irregular. O imóvel irregular, gente, nós temos uma situação real. O imóvel irregular, ele pode sim ser objeto de dor de cabeça. O imóvel irregular, se você compra errado já um imóvel sem escritura pública, fazendo um contrato errado, que muitos advogados, corretores, tudo é compra e venda, você já comprou um contrato que não vale nada, com um contrato que não vale nada. Porque segundo o artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, lavrada a escritura pública. Então já existe uma falha muito grande. Por isso, quando nós compramos um imóvel irregular, a melhor forma de comprar esse imóvel, sim, é através de uma escritura pública. Quando nós compramos um imóvel irregular, se não dá para fazer escritura pública, vamos fazer então um instrumento particular, mas tem que ser cessão de direitos possessórios e afins, aí pode ser um instrumento particular, mas é o contrato que quem está comprando está sabendo que está comprando um imóvel irregular e quem está vendendo está sabendo que está comprando um imóvel irregular. Ele não vai gerar crime, rescisão, induzimento ao erro, porque não tem desculpa, o próprio título diz tudo. Quando nós falamos do registro, a Lei 6.015 regulamenta os registros dos cartórios no Brasil. A Lei 6.015. Quando nós falamos da Lei 6.015, todos os cartórios, todos devem respeitar a lei registral. Mas no Brasil, o Brasil é um país muito grande, nós temos as normas da corregedoria que são estaduais. Então, o cartório ele respeita a Lei 6.015, mas respeita também as normas da corregedoria que são estaduais. Por isso, o cartório, nós temos aí cartório que faz, outro cartório não faz, do outro estado faz, outro estado não faz. Por quê? Porque não dá para padronizar. Não dá para padronizar. Sem falar que nós temos o princípio da autonomia. O único concursado no cartório, o único que passou por um concurso,
é oficial, seja homem ou seja mulher. O oficial de cartório, ele ou ela, passou num concurso, um dos concursos mais complicados, né, porque é complicado no sentido da carga horária de estudo tem que ser maior, porque a quantidade de leis é maior. E vamos parar com esse negócio que todo dono de cartório é rico, milionário, porque não é verdade. O professor é advogado de muitos cartórios que faturam realmente milhões, mas tem muito cartório que eu advogo no interior, muito cartório que eu advogo no Brasil, outros estados, que não, vive no limite, tem 4, 5 funcionários e não dá para passar disso. E às vezes o oficial ganha menos que os funcionários que trabalham lá. Ainda bem que tem limite, né? Você recebe o limite do Tribunal de Justiça. Não, cartório é que nem jogador de futebol, gente. Tem o 880, né? Não dá para achar que todo cartório dá muito dinheiro, que não é bem assim, não. Mas por que nós não temos um padrão? Por que tem cartório que faz e cartório que não faz? Eu estou falando em todos os sentidos, o registrador, registro de imóveis e o tabelião de notas. Porque nós temos o princípio da autonomia. O cartório pode fundamentar de forma contrária. Tudo que nós fazemos no cartório, principalmente no registro de imóveis, é através do pedido de prenotação. É um protocolo. O cartório não pode falar não, ele vai falar não através de uma nota devolutiva. Essa nota devolutiva vai ser fundamentada. Muito advogado, muita advogada, adora fazer um escândalo, né? Fala que vai chamar a polícia, vai ingressar com mandado de segurança, porque é uma desobediência. Gente, esse não é o caminho não, tá? Se ensinaram isso para você na graduação, finge que você não ouviu isso. A advocacia não é arrogância, não é assim que você vai resolver, você vai passar vergonha. Toda vez que sai uma nota devolutiva do cartório, educadamente, o doutor, a doutora, o ideal é que converse com o escrevente de plantão, com o substituto, dependendo da acessibilidade, né, se é acessível, oficial, seja ele ou ela. Explica, pergunta. Se mesmo assim não resolver, talvez um pedido por escrito de reconsideração tem funcionado muito, gente, muito. Não funcionou? Verifique a possibilidade de fazer uma suscitação de dúvida ou dúvida inversa. Suscitação de dúvida ou inversa também faz a diferença. A suscitação de dúvida ou dúvida inversa é um recurso da decisão do cartório. Não deu certo? Talvez verifique a possibilidade de uma ação originária, como uso campeão, onde o cartório dificilmente vai negar o registro, até acontece, mas acaba sendo difícil. Verifique outros caminhos, outras estratégias, mas não é o mandado de segurança que você vai conseguir resolver. Não podemos esquecer, gente, que o cartório é o Poder Judiciário. O cartório é o Poder Judiciário, sim. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Delegação do Tribunal de Justiça. Então o cartório é o Poder Judiciário. Delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é o Poder Judiciário. Não podemos falar que o cartório não faça parte do contexto do Poder Judiciário, porque não é verdade. Por isso o cartório nunca vai, crime de desobediência, porque ele é o Poder Judiciário também, por delegação. Então cuidado, tá bom? Ponto importante que eu queria falar com você. Registro é transmissão. Professor, o que é registro? Transmissão. Vendi, compra e venda, registro. Doação, registro. Morreu, vai transferir dos herdeiros do falecido à falecida para os herdeiros. Registro. Averbações são atos da vida. Averbações são atos da vida. Então, cuidado, hein? Registro e averbação são institutos diferentes. Ambos acontecem dentro da matrícula do imóvel, mas são situações diferentes. O próprio Código Civil, ele erra muito. Se você pegar a adjudicação compulsória, ele fala que do registro, só que não é registro, é averbação. Nós temos vários artigos que aparece o nome registro no lugar errado, que deveria ser averbação. Então, isso acontece. Quero fazer o convite aqui, nesse momento, faço os cursos gratuitos da pós-graduação, ou melhor, os cursos gratuitos, a pós-graduação é paga, né? Faço os cursos gratuitos, vários cursos gratuitos, do ramo do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, e outros ramos, todos com certificado, todos os cursos, a maioria dos cursos gratuitos. E tem as pós-graduações, que você paga um valor inferior a R$1.000, pós-online, você assiste a hora que você quer, no momento que você quer. O preço é preço de vários cursinhos bobos que você faz por aí, você sabe o que eu estou falando, quantos cursos você pagou, nem fez, que é bobo, você assiste as primeiras aulas e para. É uma pós-graduação, quanto vale isso na tua vida? Para concurso público, para pendurar na parede do escritório, é pós, o negócio é sério. E sem falar que é prática, é a única pós do Brasil que tem plantão de dúvida com o coordenador ou professores do curso, material de apoio, modelo de peça, é diferente, gente, é diferente. Essa pós
faz a diferença na sua carreira, tá bom? Olá, querido aluno, querido aluna da ESO Cursos. Eu sou o professor Tiago Menegaldo, advogado especialista em direito material e processual do trabalho e tenho a honra de compor o corpo docente dessa renomada instituição, que sempre nos confia as ementas e nos cobra, é isso mesmo, nos cobra para que nós possamos trazer para a sala de aula a prática da advocacia. Sou profissional de RH, já atuei em RH por mais de 13 anos, também sou diplomado em segurança do trabalho, o que me permite falar com uma certa propriedade questões de normas regulamentadoras, meio ambiente do trabalho, acidente do trabalho. Você não vai se arrepender de estudar com a gente. Vem para cá que o curso é de excelência. Um forte abraço do professor. Até mais. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula aqui. Registros são atos da vida. Compra, venda, doação, o falecimento. Eu vou registrar o formal de partilha, então é registro, tá? Quero lembrar você que nós temos várias situações incidentais que vão ocasionar o registro. O registro, por natureza, é a compra e venda. Então, eu e o Eduardo, eu vendo para o Eduardo um imóvel. Vai ser feito o recolhimento do ITBI, vai ser lavrada a escritura pública pelo tabelião de notas, vai ser feito o registro. Legal. Essa é a transação imobiliária, o negócio imobiliário mais puro do mundo, eu falo, né? É isso. É feito do diligência por parte do comprador, porque o comprador não quer perder dinheiro. Pode ser que tenha um imobiliário envolvido, um corretor ou corretora, que é importante, um advogado, advogada. Pode ser que tenha um contrato preliminar para fechar o negócio, claro, isso é muito bom. Se é um imóvel rural, nós demos uma dica aqui que é importante fazer uma topografia, um georreferencial, é fundamental, faz a diferença. Então, essa seria a situação onde, de fato, eu posso fazer a transação mais simples do mundo, com seus devidos cuidados. E isso vai impactar diretamente na matrícula, porque é o registro. Quando nós falamos de registro incidental, quais são os registros incidentais? São os registros feitos através de uma ordem judicial. Uma ordem judicial, uma escritura pública. Mas não uma escritura pública do gênero compra e venda, de outro gênero. Então, poderia ser feito o registro de uma sentença de uso capião. A sentença de uso capião, o ideal é que o cartório abra uma matrícula nova. Abra uma matrícula nova. Ação de uso capião, ação declaratória, forma originária de adquisição de propriedade. Nós falamos aqui 3 procedimentos, mais de 36 espécies. Mas tem muito cartório que não abre uma matrícula nova. E o fundamento para isso, dos cartórios, se dá através do princípio da autonomia. O cartório fala, não vou abrir matrícula nova porque eu entendo que abrir uma matrícula nova vai dar mais trabalho para a gestão dessas matrículas. E o segundo princípio que é muito utilizado é o princípio da conservação das matrículas. Então, muitos cartórios, trabalhando com o princípio da autonomia e o princípio da conservação das matrículas, deixam de abrir a matrícula nova para que possa melhor gerir essas matrículas. Isso é real, tá? Isso é importante. Mas é uma forma incidental. É uma ordem judicial de abertura de uma nova matrícula. Ponto importante. Quando nós falamos aqui, gente, de uma situação de matrícula, a matrícula é o RG do imóvel, hein? É o RG do imóvel. Antes 76, transcrição. Após 76, matrícula. É igual o SIC e o CPF. Porque tem muitas pessoas que ainda perguntam para nós, qual que é o seu SIC? Não existe mais essa nomenclatura. Nós usamos hoje a nomenclatura do CPF, não é isso? Só que a matrícula e transcrição é a mesma coisa. A partir de 1976, deixa de ser chamada de transcrição e passa a ser chamada de matrícula. Mas ainda tem várias transcrições abertas, né, gente? Por quê? Aquelas pessoas que não mexeram na documentação do imóvel, aquelas pessoas que não correr atrás para fazer o registro desse imóvel, por falta de dinheiro, por falta de orientação, ou por falta realmente de negócio ou transação imobiliária, parou no tempo, né, a documentação, continua a transcrição. Uma pesquisa revelou que no Brasil nós temos muitas transcrições ainda, muitas. Tem alguns cartórios que fazem o quê? Alguns cartórios abrem uma matrícula e fazem uma averbação, complementando informações dessa matrícula. E os cartórios fazem isso para poder digitalizar tudo, né, gente? Porque as transcrições, tudo bem que a transcrição hoje também é digitalizada por alguns cartórios, mas as transcrições são antigas, né? Elas não trazem aquelas descrições, ela é muito falha, ela é precária de fato. O sistema matricular,
a matrícula ele é muito mais completo, tanto em relação à descrição, à qualificação das partes, dos compradores e vendedores, quanto à descrição do imóvel. É muito mais seguro. É um sistema que a chance de ocorrer fraudes é menor, né? Estou falando de matrículas falsas, essa situação. Então, o que nós temos que trabalhar, gente, nessa situação? O sistema registral brasileiro, quer queira, quer não queira, ele é sim composto ainda pelas transcrições, porque tem muita transcrição ainda, e pelas matrículas. Por isso, quando você vai no cartório, você vai solicitar a certidão de propriedade. Porque pode ser transcrição e pode ser matrícula. Se você já tem certeza que é matrícula, você vai pedir a certidão de matrícula. Ambas fazem, sim, a prova da propriedade, tá? Uma vez, uma advogada, eu presto muita mentoria, você sabe, uma advogada falou, professor Júlio, para fazer uma ação investigatória, eu orientei meu cliente a ir lá no cartório, gastar dinheiro, né, e abrir uma matrícula, porque ele tinha transcrição. E ele, o cliente dela, o casal vivo. Falei, não, tanto a matrícula como a certidão de transcrição fazem prova, gente, fazem prova da propriedade, em qualquer ação, nas ações reivindicatórias, nas ações de missão de posse. Eu não preciso transformar a transcrição em matrícula para poder usufruir das ações petitórias. O que faz prova das ações petitórias são, sim, as certidões de propriedade, de todo o gênero, e não uma certidão matricular. Tá? Então, essa orientação está errada, hein? E aí a advogada entendeu e retificou com o seu cliente. Tá? Então, ponto importante também. Quando nós falamos aqui, gente, de certidões de propriedade, eu quero falar para você que nós temos vários meios de pesquisar isso no cartório, não temos? Professor, qualquer um pode consultar uma certidão de propriedade? Qualquer um. E não é só de propriedade, há de todo gênero. As certidões foram criadas com base no princípio da publicidade. Qual que é o objetivo de uma certidão? Publicidade. Publicidade para proteger as transações, os atos jurídicos, os negócios jurídicos no mundo. Não é isso? Eu falo mundo mesmo, porque todo país trabalha com certidão. Alguns mais de forma conservadora, mas a maioria dos países trabalha com certidões, porque é uma forma de você provar a publicidade do ato. Quando nós falamos de certidão, tem várias formas de eu pesquisar. A pesquisa é pública, então qualquer um pode pesquisar, solicitar uma certidão no cartório, não precisa preencher um cadastro, esse cadastro não vai ser mostrado, enviado para o proprietário do imóvel, proprietária, não, isso é boato, tá, gente? A pesquisa é pública, qualquer um pode pesquisar. Tanto é que o juiz pode pedir de ofício, o juiz a juiz, uma certidão. Quando nós falamos da certidão de propriedade, a pesquisa pode ser feita através do simples pedido, através do número de matrícula ou transcrição. A pesquisa pode ser feita pelo nome completo da pessoa, se tiver o RG e CPF, e a pesquisa pode ser feita por endereço, gente. Endereço, que eu falo, é o número da rua, CEP e número. Alguns cartórios exigem também algumas informações como o número de contribuinte. Então, olha só, você consegue pesquisar simplesmente pelo nome da rua e número. Eu nunca vou esquecer, o professor foi contratado, gente, eu fui contratado por um casal que eles queriam proteger a filha. Eles queriam proteger a filha. A filha, ela iria casar, ficou noiva, e o rapaz falava que era dono de tudo na cidade. A padaria é minha. O que? A padaria é sua? Não, o imóvel. O imóvel que está alugado é meu. Só que eu acho que segundo a família, não conheci o rapaz, mas a arrogância do rapaz era tanta que começou, mentira tem perna curta, né, gente? Mentira tem perna curta. Começou a incomodar a família. Então a família me contratou, o pai e a mãe, para fazer uma pesquisa no nome do rapaz e achar os bens no nome do rapaz. Nós fizemos isso. Nós fizemos as pesquisas no nome do rapaz, através do seu nome. E o pai e mãe, quando quer descobrir algo, descobre, né, gente? Porque eu não sei como, mas pegaram o nome completo do rapaz, o noivo da filha, pegaram o nome completo do rapaz e o RG, e o CPF. Então nós fizemos as pesquisas com base nesses documentos e fizemos as pesquisas com base também no endereço que ele nos passou. As pesquisas foram feitas e nós descobrimos que esse rapaz não era dono de nada. Pelo menos poderia ser dono até através de contrato de gaveta. Mas não era dono de nada, não. Pelo menos dentro do que ele alegou, que era dono de tudo, praticamente da cidade toda, né?
dos principais pontos comerciais. Depois de muito tempo, entregamos o parecer, a auditoria que foi feita. O pai conversou com a filha continuou com o rapaz, amor, não tem jeito, né, gente? E quando o pai e a mãe ficam contra, pior ainda, né? Depois de um certo tempo, a filha terminou o noivado porque o rapaz começou a falar que era da CIA. Então, eu acho que o cara era maluco, né? E segundo o que me contaram, a filha percebeu que ele não batia bem, de tantas mentiras, né? Ele acreditava na própria mentira. Então, olha só, a consulta matricular. Como que eu posso consultar um imóvel, professor? Para saber de quem que é? Você consegue consultar através do endereço da rua, nome completo da pessoa, RG, CPF se tiver, dados pessoais, e também consegue consultar através da matrícula, se tiver a matrícula e a transcrição. A consulta é pública. Quando nós falamos de registro, então é transmissão. Guarde isso. Registro é transmissão. Quando nós falamos de averbação, são atos da vida. O sistema registral brasileiro, o sistema notorial, ele é muito interessante. Pode, se você não percebeu, pega a matrícula lá do teu pai, da tua mãe, a sua matrícula do seu imóvel, dá uma olhadinha nela. Sempre vai ter o título anterior. Então você consegue pesquisar o imóvel anterior. Os dados cadastrais, a história do imóvel anterior. Se você fazer a pesquisa, título anterior, vai na matrícula anterior, vai na anterior, talvez você caia numa transcrição, talvez já na segunda, ou da primeira para a segunda, já cai na transcrição. Você vai ver que a área que você comprou, que você mora hoje, era uma fazenda, um sítio. E te falo mais, essa pesquisa é tão interessante, gente, que nós podemos ainda fazer essas pesquisas, título anterior, e cair, sabe aonde? Na certidão paroquial. O sistema registral brasileiro que nós temos hoje, ele é muito diferente da certidão paroquial. Mas no início, algumas cidades, alguns estados do Brasil, eles eram administrados, sim, pela Igreja Católica. Então, no Brasil, nós temos vários imóveis que a origem do imóvel, se você fizer uma pesquisa em cadeia, vai cair na Igreja Católica, na certidão paroquial, que é uma certidão que você vai conseguir no órgão específico. Então, se você quer ir além, é a certidão paroquial. Professor Júlio, para que eu vou querer a certidão paroquial? Imagina, não tem sentido isso. Tem sim. Muitos advogados, corretores que prestam serviço, corretor e corretora, entregam sim o dossiê, entregam o parecer histórico do imóvel. E tem várias funções para descobrir contaminação, para descobrir alguma situação. Eu nunca vou esquecer, 2 irmãos, investidores, incorporadores, me contrataram para fazer o quê? Eles construíram uma cidade do interior, Cotia, um empreendimento imobiliário muito bonito. Esse empreendimento, eles levantaram vários sobrados, bonitos, novos, só que não vendia, gente. Não vendia. Quando vendia, a pessoa desistia depois de pouco tempo. É isso mesmo. A pessoa desistia depois de pouco tempo. Ela fazia o distrato, pagando multa, pagando o que deu entrada, e se não desse certo o distrato, ameaçava fazer a rescisão, porque ela não queria, ela ou ele, o casal, a família não queriam manter o negócio. E eles perceberam que começou um boato, que quem passava ali comprava o sobrado, se parava numa padaria, num restaurante da cidade, ficavam sabendo, através do garçom, através de alguém, que aquele lote que foi construído no empreendimento imobiliário é um lote mal assombrado. Mal assombrado. O que aconteceu, gente? Não que seja mal assombrado, cada um acredita no que quer, né? Como diz o padre Quevedo, isso não é que existe, né? O falecido padre Quevedo, mas fato é que depois de muito tempo eles perceberam que o boato era muito forte na cidade. Eles começaram a perguntar para as pessoas, mas por que você não vai comprar? Por que você vai desistir? As pessoas falavam isso, algumas, né? Porque tem um boato que tem corpos enterrados nesse lote, nesse loteamento. Então eles contrataram o nosso escritório na época para fazer a pesquisa. Nós fizemos a pesquisa. Fizemos uma pesquisa matricular. Então, o que eu fiz? Eu peguei a matrícula, fui na matrícula anterior, caí na transcrição, que já era uma área maior, era uma fazenda muito grande. Ali era parte de uma fazenda. E aí caí numa outra transcrição, uma família portuguesa. Fui no título anterior, outra transcrição. Eu consegui chegar na certidão paroquial, e na certidão paroquial nós descobrimos, atrás da certidão paroquial, um relato, que o padre tinha, na época, autorizado alguns sepultamentos, ou seja, ali foi um cemitério, gente, foi um cemitério. Naquele local, foi um cemitério
informal, vamos dizer assim, né? Irregular. Não muitos corpos, mas tinham corpos ali. Então, se tinha fantasma ou não tinha, gente, não sei. Mas olha como, de fato, através dessa auditoria matricular, essa auditoria registral, nós conseguimos descobrir que realmente, em algum lugar ali do lote, o lote muito grande, tinham corpos enterrados há muitos anos atrás. Então, olha como o sistema registral, o direito registral, é muito importante. Ele faz a diferença, né? É uma forma que a gente tem aí de poder conhecer melhor o imóvel. Legal, né? Bacana, né? Só lembrando, então, que você queira fazer cursos gratuitos para aprender a advogar, aprender a atuar no mercado imobiliário, entre no site www.portalezu, é o ESO com acento, tá? ezu.com.br, tá bom? Portal ESO, à sua disposição vários cursos gratuitos e venha fazer as nossas pós-graduações também, práticas, vai ajudar você, vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Entra lá. Vários cursos gratuitos, todos à sua disposição e as pós, o custo, um valor inferior a R$1.000, muito legal, não vai perder essa oportunidade não, tá bom? Pós de Direito Imobiliário, que é a minha, que eu coordeno, pós de Direito Civil, tem a pós de Direito Médico, quem quer ser docente, professor, pós de docência, pós de Direito Tributário Empresarial, tem a pós de Trabalho Previdenciário, pós de Consumidor, Direito Securitário e Contratos, uma pós que não tem, você não acha fácil, bem legal. Todas as aulas das pós são online, aulas preparatórias para o encontro mensal, que a pós possibilita para você bater um papo com o coordenador do curso, o professor da pós. Legal, né, gente? A ideia é fantástica, material de apoio, modelo de peça, é bem diferente. Vamos lá, conversando aqui ainda sobre registro e propriedade, pode o cartório, professor Júlio, se negar a fazer a pesquisa? Não pode, tá? O cartório, gente, a Érica perguntou isso, o cartório, de fato, ele é um prestador de serviço. O que é o cartório? O cartório é a delegação do Tribunal de Justiça. Então, um dos deveres do cartório é atender, prestar consultoria. Então, o cartório não pode jamais se negar a fazer pesquisa. As pesquisas, os pedidos no cartório não são soltos, né, gente? Eu vou fazer no cartório. Não, não é solto. Eu tenho que pedir via requerimento. Via requerimento. Esse requerimento, ele é feito sempre via requerimento. Hoje mudou muito, pode ser físico, pode ser online. O site permite você fazer a solicitação via requerimento online, então não precisa ser físico. Instantaneamente é gerado um número de protocolo. Esse número de protocolo é o processo do cartório, vamos dizer processo, que o nome correto é prenotação. O cartório vai executar o serviço solicitado. Nós podemos, no cartório de imóveis, fazer várias solicitações. Uma simples solicitação de uma busca em nome de um nome completo, RG CPF, para ver se ele tem bens naquele cartório. Podemos fazer pesquisas pela rua e número, para saber quem é o proprietário daquele imóvel. Podemos pesquisar direto com o número da matrícula ou transcrição. Várias pesquisas diferentes. Certidão vintenária. O que é a certidão vintenária? É uma certidão que eu vou buscar fatos históricos do imóvel 20 anos para trás. Tem a certidão também por quesitos. Você sabe o que é certidão por quesitos? Certidão por quesitos, você faz uma pergunta para o cartório. Certidão por quesito, é uma pergunta, ou perguntas. Então, existem várias formas. No Brasil, eu volto a falar, o Brasil é muito grande, nós temos a Lei de Registros Públicos, a 6.015, e temos as normas da Corregedoria Estadual. Mas os cartórios aplicam muito, eu falo todos os cartórios, eles aplicam muito o princípio da autonomia. Então, tem cartório que faz um serviço, outro não faz. Você quer ver um serviço, gente, que às vezes você tem dificuldade de fazer? Elaboração de escritura pública de posse. Tem muito cartório que faz. Eu tenho um aluno na pós-graduação, o Calil, que ele fala para mim que faz escritura pública de posse, de imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública. Sem escritura é maneira de dizer, sem registro. Ele faz. Então, finalizando aqui, nós temos então o registro, atos da vida. Quando eu faço a compra e venda, o formal de partilha. Então, o formal de partilha vai ser registrado, porque eu estou transferindo do falecido à falecida para o herdeiro, para a herdeira. Então, são atos de transmissão, transferência. Guarde isso, que é didático, hein? Registros são atos de transmissão. Quando eu faço o registro, eu estou transferindo o imóvel. As averbações, não. As averbações são anotações. Averbação, simplesmente anotação. Quando eu falo de averbação, existem várias averbações diferentes. A Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, ela nos traz pelo menos
21 espécies de averbações. Bastante, né? E temos algumas averbações doutrinárias jurisprudenciais também. Eu posso fazer uma averbação de retificação, uma mudança de rua, mudança de endereço, mudança de número, é muito comum no Brasil. Muitas ruas, a prefeitura altera os números, então é averbação, um divórcio, uma separação, a partilha de bens, eu vou usufruir sim do sistema de averbação. A averbação pode ser uma averbação de bloqueio, uma averbação que eu consiga fazer o bloqueio, um bloqueio judicial, um bloqueio, uma averbação pré-monitória. Você sabe o que é a averbação pré-monitória? A averbação pré-monitória, eu faço uma ação e aí eu peço ao juiz que mande um ofício para o cartório para bloquear aquele bem, para que eu tenha segurança, para que eu gere publicidade. A averbação premonitória não é só um bloqueio, que eu falo um bloqueio para proteger a liquidez do imóvel, né, para cobrir um eventual valor a ser indenizado. Mas eu posso fazer a título de informação, averbação informativa, apenas para levar a informação, principalmente numa discussão de posse, uma discussão de propriedade, numa demarcação de terras, uma ação de usucapião em andamento, eu posso pedir sim a averbação premonitória para que eu tenha isso gravado na matrícula de fato. Então isso é importante também. Quando nós falamos aqui, sempre, eu vou falar para você com muito carinho, que registro, gente, eu vou usar ações petitórias, sempre. Reivindicatória, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, a ação, né, chamada emissão na posse, são as ações que eu preciso provar o registro do meu cliente. As possessórias, não. As possessórias eu preciso provar a posse. E não vamos esquecer a data do esbulho e da turbação também, tá bom? Então, com muito carinho aqui. Vamos lá. Quando nós falamos aqui, então, de registro, nós vamos guardar sempre transmissão. Tem que aparecer o R1, R2, R1, R3, né? Registro, transmissão. Quando aparece na matrícula AV, AV ponto, é averbação. O Código Civil troca muito isso. Aí eu falo para você que o civilista, se eu e você, se nós formos atuar no direito imobiliário e enxergar o mundo totalmente como civilista, nós não vamos conseguir advogar nesse ramo. Vai fazer besteira. O Código Civil atual, ele foi escrito por civilistas. E civilistas, muitas vezes, enxergam tudo como civil. E não é. Porque se você fizesse uma consulta ao tabelião de notas, ao registrador, ao direito registral, ao direito notarial, tenho certeza que o código não seria tão falho nesse sentido. Porque se você pega o Código Civil, tem muitas falhas, vários artigos que falam de registro quando era averbação, vários artigos que falam de averbação quando era registro. Mas por que isso? Porque o direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, ele possui conceitos e princípios próprios. É fato. Ele possui conceitos e princípios próprios, ele possui também uma modernidade no sentido de ser um ramo totalmente multidisciplinar. Um ramo que nós precisamos muito caminhar com o direito registral, que é o registro, com o direito notarial, que são as escrituras públicas, procurações públicas, escritura pública de inventário, escritura pública de uso capião, escritura pública de divórcio, compartilha de bens, escritura pública para retificar uma área, escritura pública como uma ata notarial. A escritura pública se tornou uma prova, né? Nós temos duas provas no processo civil. De um lado, as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Essas provas devem ser apresentadas em juízo, dentro de uma audiência de instrução e julgamento. Mas, do outro lado, nós temos as provas também, chamadas provas documentais. Documental em sentido estrito, tudo que é palpável, tudo que seja papel, tudo que eu consiga pegar. Documental em sentido estrito. Mas existe ainda a prova da inspeção judicial. Eu posso pedir que o juiz vá até o local, o juiz, a juiz, o poder judiciário. Na prática não vai, né? Na prática vai o oficial de justiça, brincam muito que vai 2 para voltar 1, brincadeira, mas na prática vai o oficial de justiça através de diligência. Temos a prova pericial, que é uma prova importante no mundo do direito imobiliário, principalmente para questões de demarcação de terras, para uso capião. A prova pericial, que é a topografia, né? A perícia topográfica, que pode ser georreferencial, que pode ser chamada de topografia, plano mineral descritivo, ela é essencial em muitas ações do direito imobiliário, muitas ações registrais. Ela que vai fazer prova no uso capião, ela que prova a metragem, na ação de demarcação de terras, divisão de terras, e várias outras ações, discussões de direito de vizinhança, até mesmo na locação, né, gente? Até mesmo na locação, quando nós falamos aqui da locação, de quem que é a responsabilidade? Do locador ou do inquilino? Depende. A responsabilidade do locador é estrutural.
responsabilidade do inquilino, manutenção. Então, a perícia vai determinar isso. Será que é estrutural ou é falta de manutenção? Se for falta de manutenção, é o inquilino que vai ser condenado, o inquilino é a inquilina. Se for falta de cuidado estrutural, aí nós estamos falando de uma situação que nós estamos trabalhando, sim, com a responsabilidade do locador. Lembrando que o locador não precisa ser proprietário, né? A Lei 8.245 de 91, ela esclarece muito bem, pode ser o locador, o proprietário ou possuidor. Então, olha como a perícia é fundamental. A ata notarial, então nós temos 4 provas documentais. Documentais em sentido estrito, inspeção judicial, a prova pericial, que é uma prova documental, e a ata notarial, que pode ser lavrada pelo tabelião de notas, pelo escrevente. Quando nós falamos da ata notarial, podemos provar várias situações, a posse, o animus domini, para as ações processórias, para as ações de campeão, as ofensas de um Instagram, de um Facebook, podemos provar também através de uma ata notarial, as ameaças. Então a ata notarial se tornou prova. E quem faz a ata notarial? Sim, é o tabelião de notas. Lembrando que o tabelião de notas ele faz a ata notarial, faz procuração e lavra a escritura pública de todos os gêneros para substituir uma ação judicial, uma decisão judicial. Na verdade, é atuação por delegação. E o Código Civil esclarece também diversas situações, pontos que são obrigatórias a presença do tabelião para lavrar a escritura pública. E aí eu trago novamente o artigo 108 do Código Civil, que esclarece muito bem que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Tá bom? Legal, muito obrigado, fico muito feliz. Entre no site www.portaleso.com.br, faça os cursos gratuitos, vários cursos gratuitos à sua disposição, com certificado. Faça as nossas pós-graduações focadas na prática também, tá bom? Totalmente online, com plantões de dúvida com o professor, com os coordenadores. Muito legal, a ideia é muito boa. Vamos democratizar o direito, vamos divulgar os nossos eventos e vamos sim tornar a advocacia uma advocacia melhor, né? Uma advocacia prática para ajudar o nosso cliente e errar menos, né, gente? Errar menos. Porque o erro do advogado ou advogada pode ser fatal na vida, pode acabar com a vida de uma família. Então nós precisamos sim estudar, ter muita responsabilidade com o que a gente faz e com o que a gente orienta, tá bom? Muito obrigado e até o próximo. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Norberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês, um beijo grande.